Olá, tudo bem? O programa de hoje vai falar sobre o Espírito Santo. Falar sobre o Espírito Santo é a coisa mais gostosa que tem. Falar sobre ele e falar dele. Eu convido você a pegar a Bíblia, uma caneta, um papel e também a sua lição, para juntos estudarmos esse assunto maravilhoso. Aqui em João capítulo 16, verso 13, está escrito assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse texto chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. O que isto quer dizer? Quer dizer que existe também o Espírito da mentira. Porque se não existisse o Espírito da mentira, não precisaria dizer que esse aqui é o Espírito da verdade. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma energia, é uma força. Quem é o Espírito Santo? De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa. Não uma pessoa como eu, nem como você, é claro. O Espírito Santo é uma pessoa divina, uma pessoa maravilhosa. E a Bíblia tem vários textos que provam que ele, o Espírito Santo, é uma pessoa. Por exemplo, Atos 13. Atos 13, versos 2 e 3 dizem assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra a que os tenho chamado. E jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Isso aqui está dizendo o seguinte, que eles estavam servindo a Deus, jejuando, orando, e disse o Espírito Santo. Quer dizer, falou o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo falou, é porque tem boca, tem língua, tem cordas vocais. Estas são características de uma pessoa. E não é somente esse texto, existem outros textos na Bíblia que provam que o Espírito Santo é uma pessoa. Sendo assim, precisamos entender um pouquinho sobre a sua obra e sobre o grande conflito envolvendo o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo e o grande conflito. Existem promessas na Bíblia, como por exemplo, no livro de Atos, no livro de Joel. A promessa está em Joel, em Atos está o cumprimento. Lá em Joel, Deus prometeu que nos últimos dias derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E os filhos profetizariam e as pessoas teriam poder para fazer grandes milagres e maravilhas. Atos 2 mostra o cumprimento desta importante profecia. Acontece que quanto mais nos aproximamos do fim da história desse mundo, quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, existem e aparecem mais contrafações, mais enganos, falando sobre o Espírito Santo. Uma das coisas que se fala muito nos dias de hoje é que uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela necessariamente tem que falar em línguas estranhas. Essa é uma das ideias que as pessoas têm. Eu quero dizer para você que esta não é uma ideia bíblica. A Bíblia fala do dom de línguas, fala muito claramente sobre esse assunto, sobretudo em Atos 2. Nós temos ali o dom de línguas. Mas todas as vezes que a Bíblia fala no dom de línguas, fala em línguas estrangeiras, de outras nações, ok? Como o português, o inglês, o francês, o alemão, o grego, o hebraico e assim por diante. É nesse sentido que a Bíblia fala do dom de línguas. Acontece que há uma contrafação nos dias de hoje. E as pessoas hoje estão falando em línguas no seu próprio país, dentro de uma igreja onde todo mundo fala a mesma língua. Esta ideia de falar em línguas num ambiente onde todo mundo fala o mesmo idioma não é uma ideia bíblica. De acordo com a Bíblia, as pessoas que falaram em línguas no tempo dos apóstolos falaram com um propósito. O propósito era evangelismo, era pregar o evangelho. Você não encontra na Bíblia os discípulos e Jesus num culto entre eles, falando em línguas para eles mesmos. Não. Todas as vezes que os discípulos falaram em línguas e outros falaram em línguas, falaram num contexto de pregação, de testemunho, de evangelização. O que hoje vemos nas igrejas consideradas pentecostais é justamente um movimento que não está na Bíblia. Aliás, a Bíblia já nos advertia com respeito a isso. E as pessoas acham, e as pessoas divulgam e costumam pregar por aí, de que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas.
Mas eu quero questionar esta ideia e chamar a sua atenção para o seguinte fato. Jesus era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Claro que era. E me mostra então na Bíblia Jesus falando em línguas estranhas. Vai, mostra. Me diz o livro, capítulo e versículo. Não tem. A Virgem Maria era ou não era cheia do Espírito Santo? Era. Me mostra a Virgem Maria falando em línguas. E tem mais. Tantos profetas e apóstolos, por exemplo, João Batista. João Batista não era cheio do Espírito Santo? Era, claro que era. Pregava no deserto, batizava e batizou até Jesus Cristo. Um homem como João Batista nunca existiu. Jesus mesmo disse, nascido de mulher, nunca nasceu alguém igual João Batista. E eu pergunto, onde está na Bíblia João Batista falando em línguas? Não está. E assim você poderia considerar outros nomes, eu poderia citar aqui profetas e apóstolos, não falaram em línguas. Você pode me mostrar na Bíblia alguma igreja que se reúne para fazer um culto barulhento, onde o povo grita, pula, cai no chão, deitando ali, girando, rolando? Me mostra na Bíblia algum culto desse. Me mostra também na Bíblia alguém que faz o que as pessoas fazem hoje. Tem pastores que tiram o paletó. Eu não vou tirar aqui agora, é claro, mas as pessoas tiram o paletó e com o paletó elas fazem assim, ó. Ó, ali está o povo, a multidão. Eles fazem assim, ó, com o paletó. Giram o paletó e todo mundo cai no chão, um em cima do outro. O que você me diz daqueles pastores que estão pregando e dizem assim, agora vocês vão receber o Espírito Santo, recebam, e sopram, e o povo cai, e começa a falar em línguas, e começam a pular, e começam a girar, e começam a fazer isso aqui. O que você me diz? Isso é o Espírito Santo? E o que nós poderíamos dizer também daqueles que acham que quando tem o Espírito Santo tem que dançar? Tem que dançar como Davi dançou, e eles criam musiquinhas, criam ritmos incríveis aí, como por exemplo aquela lá, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Conhece aquela? E as pessoas dizem, eu danço, eu danço, eu danço. Cuidado, hein? Vai dançando, que um dia você pode dançar. Calma aí. Na Bíblia não tem isso. Ah, porque Miriam dançou. Tudo bem, mas significa o quê? Que é uma doutrina que as pessoas têm que dançar e que quando o Espírito Santo está em mim eu vou sair dançando por aí? É claro que não. Hoje, essa ideia de entender errado o poder e a obra do Espírito Santo, sabe o que tem acontecido hoje? Tem igrejas colocando ritmos mundanos nos seus cultos, como rap, rock, hip hop, como funk. Os ritmos mais estranhos, os ritmos do inferno. Até mesmo as músicas sensuais, que essas mulheres aparecem por aí seminuas dançando, já se tornaram hinos de algumas igrejas. Músicas que eu não tenho coragem de mencionar aqui. A minha educação familiar e religiosa não me permite. E quantas igrejas hoje estão fazendo dos seus cultos verdadeiros salões de baile? Será que as pessoas esqueceram da seriedade da palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus? É porque nós não cremos nessas coisas que as pessoas dizem que nossa igreja é uma seita. Mas a igreja adventista não é uma seita. A igreja adventista é uma igreja, é um movimento profético que Deus levantou para pregar o evangelho, para pregar as doutrinas e as profecias bíblicas. Acontece que nós ficamos com a Bíblia, o que diz a Bíblia. Se alguém quer dançar, procure um salão, vai dançar no salão. Se alguém quer fazer alguma coisa errada, vai fazer em outro lugar, mas não na igreja, e não com a Bíblia, e não em nome de Jesus. E tem mais, esses mesmos movimentos religiosos que falam dessas coisas todas, são os mesmos que rejeitam os 10 mandamentos. E você lembra o que está escrito em Provérbios 28, verso 9? Está escrito assim, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Como pode surgir aí um ou outro fazendo milagres, curas e mais curas, se estas pessoas mesmas, elas rejeitam os 10 mandamentos? Isso não pode. Acontece que a Bíblia já havia falado sobre isso. Eu quero te mostrar uns 2 textos pelo menos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O livro de Apocalipse fala sobre estas coisas, quer ver? Apocalipse, capítulo 16. Eu vou ler para você. Apocalipse, está bem aqui, capítulo 16, verso 13 e verso 14. Me acompanhe. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta,
3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. 14. Porque eles são espíritos e demônios, e operadores de sinais, presta atenção, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Viu? A Bíblia está dizendo que 3 espíritos imundos se dirigiriam aos reis do mundo inteiro. E diz a Bíblia, são espíritos e demônios, operadores de milagres, de sinais. Não pense você que onde tem milagre está o Espírito Santo, não é assim. O inimigo também faz as suas contrafações. Você sabe, hoje você tem, em todos os movimentos religiosos, você tem milagres. A questão é, qual é o milagre verdadeiro e qual é o falso? Esse é um outro assunto. Mas as pessoas acham que onde há fumaça sempre há fogo. Pode até existir o fogo, mas pode ser um fogo estranho. A palavra de Deus continua a nos dizer que o Espírito Santo não é como as pessoas acham que ele é. Pelo contrário, uma pessoa para receber o Espírito Santo, para ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ter uma comunhão com Deus. Ela precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O que é aceitar Jesus como Senhor? É obedecer os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4. E Jesus disse mais. Em Mateus 24, verso 24, Jesus falou muitas coisas e uma delas eu vou mencionar aqui para você. Mateus 24, verso 24. Diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que acontece é o seguinte, quando o inimigo tenta apresentar por aí milagres e mais milagres na televisão e no rádio, por pessoas e por igrejas que não aceitam os 10 mandamentos, o inimigo está jogando a verdade por terra. Porque o inimigo está passando aquela ideia, a ideia de que não precisa guardar a lei, não precisa. O Espírito Santo vem a si mesmo e faz milagres. Ora, se uma igreja não aceita os mandamentos e faz milagres, então a Bíblia está errada. Se uma pessoa não aceita a santa lei de Deus e está por aí curando AIDS, curando câncer, curando um monte de coisa, se isto é de Deus, então a Bíblia está errada. Não é assim, meu amigo. A verdade é que Deus está dizendo para nós o seguinte, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É importante entender claramente que a doutrina do Espírito Santo tem sido alvo do ataque do inimigo. Tem pessoas que até em nosso meio se levantam por aí, no meio cristão, dizendo assim, não, o Espírito Santo não existe, é uma energia positiva. Não é energia positiva coisa nenhuma. É o pensamento, a força da mente, não é também. O Espírito Santo é Deus, está presente na criação, esteve presente no nascimento de Jesus, presente na redenção, presente no fim. A Bíblia mostra o Espírito Santo em toda parte, desde o Velho Testamento até o Novo. O Espírito de Deus está conosco, ele representa Deus aqui na terra, está no meio de nós. Acontece que as pessoas querem achar que o Espírito Santo é um negócio assim muito místico e para receber o Espírito Santo é só levantar as mãos e ficar assim e tal, e ficar com a mão para cima e não sei o quê. Não é assim. Eu vou lhe dizer como é que busca e recebe o Espírito Santo. A gente busca e recebe o Espírito Santo estudando a Bíblia, orando e obedecendo os mandamentos de Deus. É assim que a gente recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo começa um trabalho em nosso coração. É um milagre de dentro para fora, não é de fora para dentro. O Espírito Santo transforma o coração, ele muda os pensamentos, ele muda o homem por dentro. Primeiro, ele faz uma limpeza, uma lavagem, uma higiene por dentro. E depois ele trabalha por fora também. O Espírito Santo vai moldando o caráter da pessoa, vai transformando a pessoa aos poucos. E a pessoa vai crescendo, é um processo de santificação. Até chegar no nível em que a pessoa está devidamente pronta para receber a chuva serôdia, a chuva do Espírito, a chuva de Deus.
E quando a pessoa receber a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo, então ela será um instrumento poderoso na pregação do Evangelho, um instrumento poderoso no anúncio do reino de Deus. O que a gente vê por aí são pessoas dizendo que estão cheias do Espírito Santo, mas torcendo a Bíblia, tirando o texto fora do contexto, pregando uma doutrina que Deus nunca pregou, ensinando uma mensagem que Deus nunca ensinou. É isso que a gente está vendo por aí no nosso dia a dia. A verdade sobre o Espírito Santo está sendo pisada, rejeitada, jogada por terra. Mas Deus é grande. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Deus quer restaurar esta e outras verdades no seu coração. Deus quer que o Espírito Santo venha trabalhar em nossa vida. Nesse dia, agora, nesse momento, Deus está trabalhando em sua vida. O Espírito de Deus está aqui, aquecendo o seu coração, chamando a sua atenção para as verdades da palavra de Deus. Por isso, abra o seu coração. Uma vez eu preguei sobre esse assunto e alguém disse: pastor, você está blasfemando contra o Espírito Santo, hein? Eu disse: não, você não sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é tão somente quando você não se arrepende de um pecado e permanece nele. Porque o Espírito de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei. Se alguém continua no pecado, consciente do pecado, insiste no pecado, não se arrepende, não muda, não abandona, esse pecado não terá perdão, porque se a pessoa não se arrependeu, não pode ter perdão, e não havendo arrependimento, não havendo perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, a Bíblia é clara, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E pecado é transgressão da lei. Como pode alguém ou uma igreja que transgride a lei, que rejeita os mandamentos, estar cheio do Espírito Santo? Não pode, não dá, não é bíblico. Mas eu quero concluir esse estudo dizendo para você que há uma promessa de que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Sabe como? Deus vai derramar uma chuva do Espírito sobre o seu povo. É a chuva serôdia, é o derramamento máximo, é o poder de Deus que vai estar sobre os verdadeiros guardadores dos mandamentos. E o povo de Deus vai dar a última mensagem ao mundo, anunciando as verdades, num alto clamor, no mundo inteiro, dizendo que Jesus está voltando. Se você quer receber essa chuva, se você quer receber o poder do Espírito, se você quer ser lavada pela chuva serôdia, se você quer hoje começar uma nova vida, então, por favor, abra o seu coração. E vamos terminar o estudo pedindo a Deus o poder do Espírito Santo. Ore comigo. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Teu Espírito é manso e suave. Ele trabalha em nosso coração de forma silenciosa. E através da Bíblia e da oração, nós podemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Por isso agora eu venho em nome de Jesus pedir que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre esta pessoa que ora comigo, sobre esta pessoa que está buscando comigo, e que a partir de hoje o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo da verdade, ele venha abrir nosso entendimento, nosso coração, para entendermos e aceitarmos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém.